Então, eu gostaria que vocês falem palavras para mim o que significa cada propriedade. Algum voluntário ou voluntária? Alguém pode explicar primeiro, por favor? Pessoal, ninguém vai explicar primeiro? É, quando tem dois logaritmos e a base é a mesma, você pode somar os dois. Por exemplo, ali está multiplicando o log de B, log de A na base B e o log de C na base B. Então você Tá. pode somar o log de A na base B com log de C na base B. Tá, então eu vou falar o que você falou novamente, de um outro jeito. O logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Isso que fala a primeira propriedade. E a segunda? O que que a Isa fala a segunda propriedade, pessoal? O logaritmo de uma divisão é a subtração dos logaritmos. Certo. Vou passar um exemplo de cada uma delas daqui a pouco. Propriedade 3, em palavras. Quando você tem um número ou uma letra elevando o logaritmo, você pode passar o exponente multiplicando o logaritmo. Tá, você tem aqui um expoente. Se você tem um expoente, ele desce. Passa para frente do logaritmo. E a propriedade 4 basicamente fala quando você quer fazer mudança de base. Aqui no caso, a mudança que foi feita foi com a base E, que é um número de Euler, que é 271, alguma coisa. Então, Euler. Acho que não está bem escrito. Certo? O número 2,71, aqui no caso, eu deixei nessa base. Mas, na verdade, aqui eu poderia escrever um negócio assim mais geral do que isso, uma base C. Eu vou esquecer isso aqui por enquanto. Então, aqui, se o C for igual a 10, a gente tem o que a gente já conhece, o log na base 10. E o logaritmo decimal, que está na calculadora de vocês. Se o C for igual a E, que agora é o número de Euler que eu estava comentando, você tem que ficar ln de x, por exemplo. Então, esse aqui é o logaritmo natural, ou seja, é o logaritmo quando a base é um número de Euler, aquele 271 alguma coisa, e esse aqui é o logaritmo decimal. Bom, exemplo daquelas propriedades. Então, a primeira fala que é o logaritmo do produto. Então, você pode ter, por exemplo, alguma coisa assim, 2 por 3. Então, isso é a mesma coisa que o logaritmo de 2 na base 2, mais o logaritmo de 3 na base 2. Agora, isso aqui é igual a 1. Por quê? Por que é igual a 1? A gente pode lembrar da definição. O log de A, o log de x na base A é equivalente com A elevado a y igual a x. Então, no nosso caso, a gente tem que coisa? Tem A, bom, aqui, desculpa, o A, no caso, é a base 2 elevado a y, que seria, bom, eu vou escrever assim, o x é 2. E vou deixar como x por enquanto. Então, 2 elevado a 1 é 2. Então, x igual a 2.
Cadê? Estou fazendo coisa errada. Na verdade está certo. Mas a explicação acho que não está muito clara. Então aqui o A 2 elevado a qual número é igual a 2. Então, o único jeito é que o y seja igual a 1, que seria isso que está escrito aqui. Ou seja, quando aqueles dois números forem iguais, no final das contas, vai ser igual a 1. A gente poderia ter basicamente qualquer coisa do tipo, quanto que é o log de 100 na base de 100? É igual a 1. Então, sempre que aqueles dois, esse aqui e esse aqui, forem iguais, então o resultado vai ser igual a 1. Ou seja, em geral, a gente sabe que o log de A na base A é igual a 1. Sempre quando o A seja um número positivo e diferente de 1. Uma dúvida, alguma pergunta até aqui? Não. Não. Bom, a segunda propriedade, basicamente a gente vai ter a gente poderia ter alguma coisa assim. De novo, 2, 2 e 3. Então, o logaritmo da divisão é a diferença dos logaritmos. Então, fica 2 na base de 2, menos o log de 3 na base de 2. Então, isso aqui no caso é 1. Isso aqui a gente não consegue fazer sem a calculadora. Daria até para fazer uma coisa aproximada, mas a gente não vai fazer. O que está na propriedade 3, eu vou escrever na outra página, porque eu acho que já está bem bagunçado. Então, na propriedade 3, um exemplo da propriedade 3 é basicamente quando você tem o log, por exemplo, de 2, e aqui vamos supor que isso aqui é 8. Eu poderia escrever isso como log de 2, 8 é 2 elevado a 3, aí o 3 desce, e vai ficar 3 vezes o log de 2 na base de 2. E a gente sabe que isso aqui é igual a 1. Então fica 3 vezes 1, isso fica igual a 3. Alguma pergunta? Não. 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 Bom, e finalmente, a mudança de base. A gente pode ter alguma coisa assim, vamos supor aqui 4, 15, 7. A gente poderia escrever assim, o log de 7 na base de 3, dividido em log de 4 na base de 3. Nos exercícios, vocês vão perceber quando que vocês vão ter que fazer a mudança de base. Acho que vai ficar bem claro. Bom, se não ficar claro, aí vocês perguntam também. Bom, deixa eu voltar aqui com as propriedades. Equação em equação logarítmica, desculpa, logarítmica. É a mesma coisa da exponencial, no sentido que para você poder resolver uma equação logarítmica, você tem que ter que a base é a mesma. No caso, a base é A e a base é A também. Então, se as bases forem iguais, então você iguala o que está dentro, f de x igual a g de x. Lembrando que f de x tem que ser um número positivo e o g de x tem que ser uma função. Bom, f de x é uma função positiva, o g de x uma função positiva. Além disso, a base tem que ser maior do que zero e diferente de 1. E o que está escrito no 1 e no 2 é a mesma coisa que a gente viu com a função exponencial. Ou seja, quando a gente quiser resolver uma inequação logarítmica, a gente vai lembrar do que a gente viu na equação exponencial, no sentido que se a base é maior do que 1, a
sua função é crescente. Se a sua função é crescente, isso aqui é mantido. Se a base estiver entre 0 e 1, a sua função é decrescente. Então aí você vai ter que trocar o sinal. Esse aqui estava como menor, como maior, aqui passa a ser menor. Basicamente isso, o cuidado que você tem que tomar. Então, o cuidado é quando a base estiver entre 0 e 1, para a função exponencial e para a função logarítmica. No caso da função, a base ser maior do que 1, aí a desigualdade é mantida. Então, acho que aí é mais tranquilo. Aí, basicamente, vocês não tem que lembrar nada. Ou, se vocês quiserem, vocês podem falar que fica tudo igual. Não vai mudar nada.